Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. A minha entrevistada de hoje aqui no programa é Paula Simões. Ela é coach e é especialista em desenvolvimento humano e é consultora em sucessão familiar. E o tema da nossa entrevista será Aprendendo a Planejar o Processo Sucessório. Paula, muito obrigado por aceitar o meu convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Divino Ronaldo, tudo bem com você? Eu é que agradeço pelo convite. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui para falar de um tema que hoje tem sido tão importante nas famílias e que é um desafio para que a gente possa lidar, né, com a situação de um planejamento sucessório dia a dia nas famílias. Ô Paulo, antes de nós entrarmos exatamente no nosso assunto, eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem você é, há quanto tempo você é coach, como é que é esse trabalho que você faz? Ah, sim. Eu sou Paula Simões, então sou de Rio Verde, eu trabalho há mais de 20 anos com agronegócio, desde a minha formação. Minha formação original é em ciências contábeis, sempre na área de finanças, né, da gestão realmente do agronegócio. E nos últimos 4 anos e meio, eu venho fazendo uma transição de carreira, que eu acredito que agora eu posso considerar que está consolidada, para a área de desenvolvimento humano. Então, atuo como coach, tenho clientes na área tanto do coach executivo, como na área do coach de vida e de carreira, e eu tenho clientes também em sucessão familiar, onde a gente trabalha o eixo da família, trabalhando e colocando a governança nas empresas e escrevendo um documento chamado Protocolo Familiar, que é onde a família coloca as regras da família dentro do negócio. Então, basicamente, esse é o meu trabalho. As pessoas já entenderam a importância do trabalho do coach? Porque eu lembro que, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, quando se falava que era coach, parecia que era um negócio assim tão... Não sei, parecia que era uma modinha, né? E de repente começou a acontecer nichos, as pessoas começaram a se especializar mais, e hoje, vamos falar na área rural, o produtor rural, por exemplo, já entende essa necessidade e esse trabalho? Olha, foi até boa a sua pergunta. Essa área do coach é uma área assim desafiadora. Nem todas as pessoas conhecem o trabalho de um coach sobre o quão importante é realmente para o desenvolvimento humano. Então, o trabalho do coach, ele tem um foco específico de desenvolvimento de comportamento. Então, é um foco para o futuro. Eu vou apoiar o meu cliente com um determinado plano de ação para que ele possa realizar chegar em uma determinada meta. Tá? Então, no agronegócio, tem sido sim difundido, o coach às vezes chamam simplesmente de consultor, às vezes de coach. Eu uso sim que eu sou coach, porque eu me orgulho disso, mas é claro que existe alguns preconceitos ainda com essa profissão. Então, assim, dentro de todas as profissões, nós temos os bons profissionais e aqueles profissionais que nem tanto, né? Então, a gente tem que estar sempre em desenvolvimento para que a gente possa realmente mostrar que, através de busca de conhecimento diário, eu posso estar levando realmente algo de diferenciado, independente do nome, né, daquela profissão que realmente eu tenho. A questão do processo sucessório, ela é muito antiga. A gente fala nisso já há vários anos, mas parece que nos últimos anos isso se tornou mais latente, começou a ter uma importância maior. Eu estou enganado no meu pensamento ou é isso mesmo?
Não, é isso mesmo. Cada vez mais existe essa preocupação sobre a continuidade nos negócios, né? A continuidade de passar primeira para a segunda geração, da segunda para a terceira. Então, muitas pesquisas comprovam que as empresas não têm uma continuidade devido à falta, às vezes, de gestão realmente, a falta de ter quem tem ali o olho do dono e da formação daquele sucessor realmente dentro da própria família. Então, a gente tem trabalhado muito, tem sido desenvolvidos grandes trabalhos no Brasil e no mundo para que realmente se preserve esse legado da empresa familiar. Ô Paula, assim, eu vejo muitos pais, quando a criança já nasce, o pai já começa a olhar para o filho e começa a imaginar, esse aqui vai ser meu sucessor no negócio, essa aqui vai ser a minha sucessora no negócio. Mas nem sempre é assim, porque às vezes a criança desde pequeno já começa a falar, eu quero fazer medicina, eu quero fazer, sei lá, engenharia civil, eu quero fazer odonto, eu quero trabalhar com artes. E muitas vezes isso traz uma decepção para o pai e para a mãe até, acho que até muito mais para o pai que está muito mais ligado, principalmente na área rural, de olhar e falar, puxa vida, o meu filho não vai dar andamento no meu negócio? Acontece isso muito, não acontece? Sim, acontece muito. Realmente existe um senso comum, né, de que ser herdeiro é algo muito positivo, né, assim, visto como invejável às vezes. Mas não deixa de ser uma pressão realmente ser filho de, ou ter aquela responsabilidade de assumir o negócio que foi criado, né, com tanto amor pelos pais. Então, trata-se de uma grande responsabilidade. Os pais têm aquele desejo ardente de que a continuidade dos negócios ela se dê pelos filhos, mas nem sempre isso acontece. Então, um dos grandes trabalhos que o consultor externo ele pode fazer dentro de um negócio familiar é trazer para a família realmente esse cuidado para que a gente possa identificar qual que é o perfil dos filhos, né, se eles realmente têm essa vontade, esse sonho de dar continuidade àquele projeto, quais são os seus planos de futuro, quais são as suas dores, porque quando a gente trabalha com negócio familiar, envolve muitas emoções. Então, toda essa carga que a gente comentou, né, da responsabilidade, da continuidade de algo que não foi projetado pelo filho, e o que acontece? Às vezes os pais fortes, eles podem trazer filhos frágeis, e isso se dá justamente pelo excesso de cobrança que vem em cima daquele ser, daquela criança, né, desde pequeno. Então, esse senso de dono e o desenvolvimento do herdeiro, ele precisa sim ser trabalhado já desde a infância. Claro que o pai é interessante que ele demonstre essa vontade, esse desejo, esse sonho, mas precisa ser ouvido os filhos para entender se realmente aquele plano também é dele. E aí é que entra também, uma vez que a gente aceita essas diferenças e esses desejos, então como desenvolver um herdeiro que pode se tornar um sócio ou que pode se tornar um sucessor do negócio. Então, como é que a gente pode trabalhar isso ao longo do tempo, junto realmente com os pais, com os patriarcas? Você falou uma frase aí que me chamou muito a atenção no bloco anterior. Pais fortes podem criar filhos fracos. Eu gostaria que você explicasse melhor essa frase. Essa frase ela pode ser um tanto quanto polêmica. Não me entendam mal. O que eu digo quando eu cito essa frase, que inclusive não é minha, mas que já li em alguns livros que tratam desse assunto, é que nós temos que ter o cuidado de ensinar para os nossos filhos a importância do ser. Então, às vezes, nós como pais, eu posso falar isso porque eu tenho uma filha de 10 anos, devido à história de vida que nós temos e às dificuldades que nós já passamos, nós às vezes temos aquela ideia de que temos que dar para o nosso filho aquilo que nós não tivemos.
E aí, nesse dar o tempo inteiro, às vezes falta realmente o ensinar o valor de tudo aquilo que foi construído ao longo da vida, para que os filhos não tenham a impressão de que aquilo que o pai tem caiu do céu. Então é muito importante, assim, se eu pudesse realmente falar com pessoas que estão, assim, planejando ter um filho, e como é que a gente poderia planejar já desde a concepção, né, como é que deveria ser um processo sucessório. Então, o meu conselho seria: desenvolva nos seus filhos o orgulho de ser filho e de pertencer a essa família. Conte a sua história, relate quais foram todas as suas dificuldades ao longo da vida e como vocês chegaram até aqui. Porque somente com esse sentimento de orgulho é que realmente nós teremos condições de termos sucessores que realmente querem fazer parte daquilo, através da transferência desse legado. Ô Paulo, você me falou algo aí que me chamou bastante atenção no seguinte sentido: ser herdeiro é uma grande responsabilidade, né? Isso mesmo, muito responsabilidade, porque a maioria das pessoas acredita assim, o fato de eu ser filho de alguém que é rico, que é famoso, que é bem sucedido, isso por si só já garante a resolução de todos os problemas da minha vida, da vida do herdeiro. Então você pode simplesmente relaxar. Mas não é assim que funciona. Então, ter uma origem forte, ela pode abafar ou apoiar a personalidade de alguém. Então, pode se transformar numa oportunidade ou num fardo. E isso vai depender muito de como foi a criação e de como a pessoa que está recebendo, aquele filho, lida com isso. Então, ele precisa de ter a consciência de que ele pode preservar aquela história e aquele legado e fazer a sua história a partir de tudo isso. Pode ter um negócio, de repente, em paralelo e também ter um grau de importância, assim como aquele patriarca famoso, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ou eu posso trabalhar no negócio e fazer parte de tudo aquilo. Então, existe uma grande responsabilidade quando nós lidamos com os herdeiros por isso, porque às vezes as pessoas já vão dotadas desse julgamento de que está com a vida ganha. Mas não é assim que acontece, porque fica difícil quando você tem essa figura dos pais fortes, então eu tenho que ser, no mínimo, igual ou melhor. Então, existe essa pressão realmente, né, psicológica. E a gente tem que aprender a lidar com isso e trazer essa empatia para esse sentimento. Ô Paulo, como é que você trabalha a cabeça do pai quando o filho chega, digamos, o pai é um produtor rural, tem aí uma grande quantidade de terras, trabalha, tem muito maquinário, uma vida de 30 anos, às vezes, investido naquilo ali, enfim, a vida dele é aquilo ali, a vida é a fazenda. E de repente o filho, né, que é o grande sonho que ele tem, que o filho seja seu herdeiro, seu sucessor e tal, o filho chega e fala assim: tá, eu quero ser modelo fotográfico. E aí? Olha, nesse momento, às vezes o pai não está preparado para ouvir, porque nem sempre o filho tem a coragem de falar diretamente para o pai. E às vezes fica aquele sentimento ali que fica recolhido, que não é levado, eu falo que fica debaixo do tapete, né? A gente não tem coragem de levar para cima, de repente, de uma mesa de reunião. Então, quando eu faço o diagnóstico familiar, é no momento que eu entendo o perfil comportamental de todos os envolvidos e eu faço também o diagnóstico tanto dos projetos futuros como de sonhos e também das dores de toda a família. E aí, nesse momento, a gente tem a oportunidade de mostrar realmente para os pais quais são os desejos dos filhos. Às vezes o pai ele não vai receber de primeira às vezes tão feliz, né? Principalmente dependendo da profissão que o filho sonha. Se estiver muito diferente de profissões mais consideradas tradicionais, ou se estiver, de repente, diferente daquilo que ele projetou. Tá? Mas é algo que a gente precisa, sim, respeitar a diferença e trabalhar, né, princípios
ali dentro para que exista essa aceitação. E o fato do filho escolher que hoje não quer atuar nos negócios não significa que daqui a 10 anos ou daqui 5 ele não possa vir para o negócio. Então, é preciso trabalhar também para que a gente desenvolva esse filho para que ele seja herdeiro. Então, como ser herdeiro de algo que de repente eu não vou trabalhar ali gerindo o negócio como sucessor, não vou trabalhar ajudando de repente os meus irmãos, mas eu vou ser herdeiro, eu vou ser sócio, e aí a gente começa em paralelo fazer esse trabalho do desenvolvimento de regras para que, e também do planejamento individual, para que esse filho, ele possa entender dos negócios como um sócio, ou como um herdeiro, ou como um conselheiro, e aí vai depender da vontade e da necessidade de cada família. Em que momento que o produtor rural tem que pensar na possibilidade de repente buscar um sócio ou buscar um gestor externo para o negócio dele? Olha, a figura do gestor externo dentro de um ambiente familiar trata-se assim de um trabalho de grande desafio. Lidar com empresas familiares, como eu disse no início, é lidar com emoções o tempo todo, né? Então, principalmente quando às vezes existem filhos trabalhando no negócio e esses filhos ainda não estão preparados. Então, por um momento, às vezes eu tenho que trazer um gestor externo para que esse gestor possa ter a possibilidade de ensinar para os meus filhos. Então, é um trabalho desafiador, tanto para o gestor que assume essa função, quanto também para os filhos que recebem esse gestor externo e aí precisam ter essa pessoa como um mentor, aceitar a figura de um mentor. Então, qual que é o momento ideal? O momento ideal é quando o dono ele vê que ele não consegue mais fazer sozinho e que ele precisa realmente de profissionalizar o negócio. Então, eu não tenho mais condições, de repente, de gerir esse negócio de uma maneira profissional, assim como o mercado exige nos dias atuais, né, com tanta agilidade, com tantos processos, com procedimentos específicos. Então, não tenho um filho preparado ainda e preciso de um braço direito. Então, eu vou e busco essa pessoa, esse gestor externo, que às vezes pode funcionar também com essa figura de mentor para desenvolver o filho. Às vezes, o pai não tem a paciência de estar ali na lida diariamente ensinando para o filho o que ele deve fazer. E o gestor externo, ele pode vir para dentro do negócio e trabalhar isso mais facilmente, tá? Então, assim, o momento ideal, no meu ponto de vista, é quando realmente existe essa necessidade de profissionalização do negócio e o proprietário não consegue mais fazer sozinho. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Paula, um dos problemas maiores que nós temos hoje nas empresas, tanto urbanas quanto rurais, é a questão da comunicação. Comunica-se muito pouco. E eu imagino quando vai trabalhar pai e filho, marido, esposa, aí a coisa é pior ainda, né? Porque muitas vezes o pai, ele criou o negócio, ele chegou no ponto que chegou sozinho, sem a necessidade do filho. O filho chega agora e de repente começa a trazer ideias novas, começa a querer inovar aquilo que ele já faz há tanto tempo. E isso traz um problema de comunicação danado. Como resolver isso? Isso aí é chamado choque de gerações. Normalmente os filhos entram no negócio com aquela sede realmente de inovar, de fazer tudo diferente, de deixar uma marca e com aquela impressão de que sabem realmente o que devem fazer. Então, é muito importante que haja, nesse momento de entrada do filho, cada vez mais transparência na comunicação do patriarca com os filhos, né, com a família, para que a gente possa evitar
né? Principalmente esse choque de ideias. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho sempre esse cuidado e essa empatia do filho entender que o pai, ele chegou até aqui porque existe algo de muito concreto que ele realizou ao longo da vida e que nós temos já um resultado positivo e isso tem valor. E agora o que nós precisamos colocar de novo, de inovador, ele precisa sim ser colocado, mas aos poucos, com muito cuidado, depois que você começa a entender realmente do negócio, a vivenciar. Então, eu recebi até um conselho alguns anos atrás, quando eu assumi a gestão de um negócio, e eu entrei assim, eu não era a filha não, mas eu fui contratada para gerir e para fazer algumas mudanças. E quando eu entrei com aquela sede de que, precisamos implantar sistema, fazer isso, fazer aquilo. E a gestora, na época, virou para mim e falou: Paula, eu quero que você faça tudo isso que você está me propondo, mas só depois que você trabalhar pelo menos um ano e entender de todos os processos, do que é o negócio. Depois disso, nós vamos sentar e ter essa reunião de novo para que você possa realmente me indicar o que será o ideal. Isso, para mim, foi um aprendizado que eu tive quando eu tinha, 23, 24 anos, que eu levo hoje para toda a vida e eu indico isso para os meus clientes. Então, mas no primeiro momento, você ficou frustrada? Num primeiro momento, naquela idade, eu posso dizer que eu fiquei frustrada. Naquela idade, sim. Mas foi uma das coisas mais sábias que eu já ouvi na vida. E é isso que eu falo também, né, para esses jovens que estão entrando no negócio. Então, tenham paciência, aprendam realmente tudo aquilo que foi feito, tenha curiosidade. Então, a comunicação, ela se faz muito mais importante quando eu me coloco curioso. Então, não tem que ter briga, não tem que ter quem tá mais certo ou quem tá errado, quem ganha ou quem perde. É começar a entender o ponto de vista. Pai, baseado em que seu ponto de vista é fazer dessa forma? Filho, me fale o seu ponto de vista. Por que você acredita que deixar de fazer como eu fazia, qual é o tipo de ganho, de benefício que eu vou ter? Então, a gente precisa estar aberto a uma comunicação com curiosidade, sem ego. Nesse momento, a gente precisa tirar o ego da comunicação. E aí, isso é algo que mexe realmente com o comportamento humano, né? Realmente é um conflito de gerações, porque o pai, ele tem que entender que ali, naquele momento, ele está trazendo alguém que vai dar continuidade no seu negócio, vai modernizar o seu negócio e vai fazer com que isso cresça. E o filho tem que entender que existe uma grande experiência por trás. Talvez não seja o que há de mais moderno no momento, mas é o que trouxe até aqui, é o que fez com que o negócio fosse sólido, né? E que essa experiência do mais velho, ela vale muito, né? Ela vale. Você acha que hoje os jovens, eles têm dificuldade de ouvir os mais velhos? Tem dificuldade sim. E às vezes os mais velhos também têm dificuldade de ouvir os mais novos, né? Então eu não posso dizer para você que isso é um problema só da nova geração. É um problema também da geração que já está no negócio. Então a ideia é assim, para que eu tenha filho empreendedor, é necessário que eu aceite algumas variáveis que ele vem trazendo. É necessário, às vezes, eu adotar dentro do meu negócio a política do erro. Então, o que é a política do erro? É eu pegar uma parte ali daquele negócio e falar para o meu filho, você tem aqui que fazer uma experiência baseado naquilo que você acredita e nós vamos analisar juntos se isso vai dar certo ou não. Então, essa cultura do erro, ela é muito utilizada hoje na XP, por exemplo. Já vi várias palestras que eles falam sobre isso. Então, quando a gente cita a XP, que é investimento, e fala que lá tem cultura do erro, dá um medo. Mas não, é porque a cultura do erro é como se fossem pequenas baias, pequenos lugares ali, né? Pequenas experiências. Então, se eu erro pequeno, a minha possibilidade de errar grande, ela diminui. Então, que tal começar a trabalhar para que eu faça do meu filho tão empreendedor como eu? Porque quando o fundador ele começou aquele negócio, ele começou sozinho. Então, ele pôde ter essa cultura do erro, até não porque alguém deu a oportunidade, mas é porque o negócio era ali na prática mesmo.
Então é erro e acerto. E às vezes chega a nova geração e eu já estou tão acostumado que tem dado certo que eu tenho medo de errar. Então, só o erro é que vai me fazer desenvolver e passar para um outro nível. Pelo menos assim, no meu ponto de vista e em tudo que eu tenho estudado. Então, que tal para fazer desses filhos mais empreendedores e mais corajosos, começarmos a trabalhar com essa cultura do erro, mas em pequenos pedaços, em pequenos talhões, em pequenos departamentos, né, com pequenas ideias. E aí a gente testa, deu certo, vai para a vida real. Ô Paulo, você consegue trazer para mim em 1 minuto dicas para se planejar o processo sucessório? Dicas para se planejar o processo sucessório? Eu acredito que tem que ter equilíbrio entre razão e emoção, aceitar e entender que a família e a empresa têm funções distintas e que se sobrepõem em vários momentos e precisa ter compreensão, né, entender pontos de vista, boa comunicação que a gente falou, confiabilidade. Eu tenho que compartilhar, não posso ser egocêntrico, tem que estar sempre buscando o bem comum, deixar de lado o ego, quem está certo, quem está errado, e entender que o negócio é um só. Tá? Então, assim, no meu ponto de vista é isso, sabe? Nós temos o direito de sermos diferentes um dos outros. Então, os pais e os filhos, eles têm que ter essa consciência. Eu posso ser diferente, mas eu posso ter a mesma perspectiva e desejo, né? Então, isso por si só, ele vai trazer um nível de perfeição para esse negócio quando eu entendo que existem pessoas diferentes ali dentro, esse respeito. Ô Paula, que papo gostoso foi esse e quanta coisa a gente ainda tem para conversar. Uma pena que o nosso tempo acabou. Com certeza, em outro momento você vai voltar e nós vamos ter muito mais assuntos para falar sobre esse assunto. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua forma de se expressar, tão fácil de colocar um assunto tão complexo de uma maneira tão simples. Muito obrigado por compartilhar esse seu tempo aqui conosco. Obrigada a você pelo convite, obrigada a todos que estão nos ouvindo e com certeza, recebendo o convite, eu estarei de volta sim. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.